Olá, meu nome é Fábio Rara e eu vou falar para vocês hoje sobre o Windows Server 2008 R2 Foundation. Nada mais é do que um novo sistema operacional de servidor para empresas de pequeno porte. A nossa agenda, vamos entender um pouco mais o que é o mercado do servidor low-end, o servidor de baixo custo de pequenas empresas, pequenas e microempresas. Depois entender um pouco mais quais são as oportunidades de mercado para esse tipo de servidor. Qual que é a abordagem da Microsoft em cima do Foundation, Então, para que veio o servidor, o que ele tem de recurso, para que ele serve. Então, vamos entender quais são os principais benefícios, a plataforma que ele vai ser gerada para o cliente e as principais ofertas de produto de Windows Server. Então, entendendo um pouco mais o que é esse mercado do servidor low-end, o servidor de baixo custo. Basicamente é um cenário onde micros e pequenas empresas acabam utilizando muitas vezes um desktop montado, nem sempre é um servidor, mas eles acabam utilizando um desktop e transformam ele como se fosse um servidor da empresa. Então, quais são as características que a gente tem na parte de hardware? Normalmente são máquinas que têm um único socket, uma única pastilha de processador, e em geral esses processadores são processadores que suportam mais de um núcleo, Então você acaba vendo muitas vezes pequenas empresas utilizando processadores do tipo Dual Core, Core 2 Dual, ou até mesmo Quad Core. Esse é o tipo de cenário, mas apenas uma única pastilha, um único processador físico. E em detalhe eles procuram muitas vezes soluções de preços extremamente baixos, porque não querem pagar o preço de um servidor de alto custo, que é feito por uma média e uma grande empresa. Eles desejam o menor custo possível. Um detalhe bem interessante também é que esse mercado ele tem uma característica na parte de cenário e de carga de trabalho. A maior parte desses cenários utilizam o Windows XP ou até mesmo Vista instalado nesse servidor, e acaba sendo utilizado também como estação de trabalho e, entre aspas, como um servidor. Então é muito comum você ver nas micro e pequenas empresas, muitas vezes aquele desktop que é um pouco melhor, que está executando muitas vezes no XP ou Vista, e as pessoas acabam utilizando ele como se fosse um repositório onde ele tem uma pasta compartilhada, onde os usuários jogam os arquivos e assim por diante. Na verdade não é um servidor, é apenas um desktop que está compartilhado, que tem mais recursos com os outros usuários. Então isso aqui é um detalhe bem interessante. E muitas vezes você não vê como eu disse, são empresas muito pequenas, que variam normalmente de 1 a 25 funcionários. Isso não é um cenário somente brasileiro, claro, isso aqui acontece em outros lugares do mundo, e você também tem sempre esse problema que é justamente a questão de custo, o valor que o pessoal acaba utilizando de forma errada um sistema operacional como servidor, que é o caso de utilizar um XP ou Vista ou até mesmo um Windows 7 como servidor, e na verdade não é. E sempre cria esse medo de utilizar uma versão um Windows Server, as pessoas acabam vendo que é uma versão muito potente para o mercado de uma pequena e microempresa. Então essa é a grande oportunidade que a gente vê de mercado para esses servidores de baixo custo, servidores de low-end, que é justamente isso, você tentar utilizar a familiaridade que as pessoas têm na interface Windows e utilizar isso como um gerenciamento de servidor. Então muitas vezes é interessante que você vê as micro e pequenas empresas, os empresários, os donos dessas empresas não sabem o que é um servidor, eles acham que um servidor roda alguma coisa que eles não têm a menor ideia de como se mexe. E na verdade, quando você mostra que a interface de Windows Server e de um Windows Vista, um Windows XP, um Windows 7 é muito parecida, isso acaba quebrando várias barreiras, vários mitos, e mostra que na verdade o servidor não é tão difícil de ser utilizado. Então, outro detalhe também importante que nós temos é a respeito de como é que você pode mostrar o valor de uma infraestrutura dessa. Qual que é a grande vantagem de utilizar a grande diferencial de usar uma máquina que é preparada, desenhada para se trabalhar como servidor, sendo utilizada dessa forma, do que utilizar um desktop que não é preparado para esse tipo de função. Um desktop não é feito para suportar grandes cargas de I/O, para poder suportar de uma forma efetiva compartilhamento de arquivos, assim por diante. Então existe sim boas oportunidades de mercado para esses servidores de baixo custo. Então qual que é a nossa abordagem? Vamos entender um pouco mais qual que é a abordagem da Microsoft em cima do 2008 R2 Foundation, qual que é a vantagem desse produto como entrada de mercado, e principalmente a parte de valor agregado ao Windows, porque ele oferece uma série de outros benefícios, e o portfólio. Então o Windows Server 2008 R2 Foundation ela é uma versão especial de Windows, feito para pequenas empresas, que tenham até 15 funcionários, até 15 usuários. Ele é o servidor principal. Então qual que é a ideia? É o servidor principal da sua empresa. Se você já possui um servidor, um Windows Server rodando, não é o Foundation o servidor ideal para estar sendo utilizado aqui. Ele é ideal que seja o principal servidor da sua empresa.
Por quê? Mais uma vez, é um cenário para até 15 funcionários que você vai ter. Tá? É um servidor que um detalhe bem interessante, o Foundation, ele difere do Windows 2008 R2 Standard em alguns aspectos, como por exemplo, a parte processadora. O Foundation, como ele é uma pequena empresa, dificilmente você vai ter a demanda de uma pequena empresa de uma máquina que utilize mais do que um processador físico, ao passo que o Standard vai utilizar 4, né? Um detalhe interessante é que a respeito de memória, que o Foundation pode utilizar até 8 GB de memória, né? Isso aqui é um fator muito bom e atende a maior parte dos cenários, né? É claro que como ele é o primeiro servidor que você vai estar utilizando uma empresa pequena, ele não tem os recursos de virtualização, porque virtualização já entra numa capacidade de uma empresa de médio e grande porte. Pequenas também, mas pequenas empresas que têm mais do que 15 funcionários, tá? De resto, ele possui uma série de outros detalhes, como limite de conexões, né, até 30 conexões, limite também para conexões de acesso remoto e assim por diante. De resto, ele tem praticamente as mesmas capacidades que um 2008 R2 em níveis técnicos de funcionalidade. Então, aquilo que você fazia numa versão standard, você também pode fazer no 2008 R2, observando, claro, algumas diferenças que nós temos, principalmente na parte de virtualização e assim por diante. Então, isso aqui é um detalhe bem interessante. As empresas que estão querendo utilizar esse servidor, elas podem adquirir o 2008 R2 Standard através de grandes fabricantes. Já existem soluções fornecidas no Brasil. Alguns fabricantes já estão desenvolvendo máquinas, né? São servidores de baixo custo, mas mesmo assim são servidores. Que significa que são máquinas que são projetadas para trabalhar como servidor. Então ela tem um I/O muito mais preparado, ela já é uma máquina desenhada para trabalhar num ambiente muito maior, trabalhar muito mais tempo ligada, né, com maior uso de eficiência de energia e assim por diante. Então você consegue hoje sim comprar uma máquina que é desenhada para se trabalhar como servidor com todos os recursos que exige para pelo menos uma microempresa, tá, sem utilizar um desktop montado, tá, e usar principalmente uma versão do Windows Server, tudo isso junto. É uma solução OEM, então significa que ninguém consegue comprar um 2008 R2 Foundation numa loja, ele não vai ser vendido, ele vem junto com o servidor, é uma solução integrada. Então a grande oportunidade que nós vemos, principalmente para os parceiros nessa cadeia de valor, é justamente isso. A empresa, aquela micro e pequena empresa, que hoje é uma grande fatia do mercado, que utiliza o servidor, não sabe utilizar um servidor ou não tem, você pode oferecer agora um produto, que é justamente o Foundation. O Foundation vai oferecer uma capacidade muito boa para essas até 15 funcionários. E você, claro, é uma plataforma Windows Server. Então os aplicativos que são homologados para serem executados no Windows 2008 vão rodar nesse servidor Foundation. E você vai ter alguns outros recursos interessantes, como gerenciamento, vai ter a parte de Group Policy, que você vai poder controlar as máquinas dos usuários, vai poder utilizar alguns recursos de Terminal Server, vai poder implementar, por exemplo, o NAP, que é um recurso muito importante que permite que você faça a proteção dos desktops, né? Assegure que quem só pode entrar na sua rede as máquinas que forem certificadas para isso. Então, qual é a grande proposta? Valor para o cliente, para a pessoa que vai estar adquirindo esse servidor. Simples. Vai estar um baixo custo de aquisição, acho que é um ponto importantíssimo, né? Hoje, vocês vão verificar que o preço de uma solução do Foundation é muito barata. Ela acaba competindo praticamente no preço de um desktop. Então não vale mais a pena você montar uma máquina, mandar montar uma máquina, um desktop e colocar um Windows Server. Por quê? Porque primeiro que não é uma máquina preparada para rodar como servidor, ao passo que o Foundation já te oferece isso aqui. E com toda a parte de suporte garantido e assim diante. Você tem uma máquina certificada para executar aquele produto, tá? Outro detalhe interessante também é justamente esse ponto da confiabilidade. É uma máquina certificada para rodar uma versão de servidor, poder aguentar essa carga de trabalho. É muito simples de configurar, porque toda a parte, todo aquele seu conhecimento que você já tem em Windows Server, você pode usar no Foundation. O Foundation não tem nenhuma interface diferente que um 2008 não vai ter. Então aquilo que você está acostumado a fazer no 2008, você vai poder pegar no Foundation muito facilmente. Vai poder implementar o Active Directory, vai poder utilizar PowerShell, scripts, criar a parte de proteção de compartilhamentos e assim por diante. E além disso, esses principais recursos, né, que vão estar disponíveis ajudam a pessoa a ver muito o valor. Você não está levando apenas um servidor de arquivos, ele é muito mais do que isso. Você vai poder ter uma intranet na sua empresa, como eu falei, e muitos outros recursos que as pessoas veem só nas médias e grandes empresas, muitos desses recursos você vai conseguir implementar no Foundation. Então, sim, oferece muitos benefícios. Não é apenas um servidor de arquivos, ele é muito mais do que isso.
Então é importante entender quando você está posicionando o produto, né? A Microsoft possui versões específicas de servidor para cada cenário. Nós temos um cenário doméstico, né, que é uma solução que é o Windows Home Server, que é específico para cenários de consumidor, tá? Não é o caso. Nós temos o Foundation R2, que ele é recomendado para empresas que possuam até 15 funcionários. É óbvio, ninguém vai vender um Foundation para uma empresa que já tenha 15 funcionários e vai crescer em breve, tá? Porque você vai estar vendendo já um produto que já está no seu limite. Então, nesse caso é importante que você entenda principalmente qual que é o crescimento da empresa, se ela pretende ter quantos funcionários, assim por diante. É claro que nós temos específicos. Depois dele entra, claro, o primeiro produto da linha, que é o Standard. Depois nós temos o Enterprise e o Data Center. E caso o cliente queira utilizar alguma solução, o que seria a solução? A solução não engloba somente o sistema operacional, mas engloba, em alguns casos, uma solução de correio eletrônico, de proteção de ambiente e assim por diante, que é o caso que o Small Business e o Essential Business Server oferecem. Então você tem que saber posicionar muito bem o que cada cliente deseja. Por exemplo, se uma empresa já tem hoje o correio eletrônico, mas totalmente hospedado num provedor e ela não quer retirar de lá, e ela quer apenas um servidor para fazer autenticação no ambiente, compartilhamento de arquivos e recursos, aí sim é muito mais interessante usar um Windows Server e não muitas vezes o Small Business. Então é importante entender muito bem o cenário da empresa, o crescimento e assim por diante.